Recentemente eu recebi vários lançamentos literários aqui em casa, então eu resolvi me desafiar a ler apenas lançamentos literários nesse vídeo. Então vocês vão me acompanhar lendo vários lançamentos e sabendo o que foi que eu achei de cada uma dessas leituras. Gente, eu comecei esse vídeo muito bem. Ai, meu Deus, eu comecei muito bem esse vlog, porque a minha primeira leitura já garantiu 5 estrelas. Eu amei muito esse livro. No caso aqui é O Lar Docimar, da Catherine Ryan Hyde. Essa é a mesma autora de outros livros que saíram aqui pela Dark Side Books, mas foram livros que eu não tive contato ainda. Esse aqui foi minha primeira experiência de leitura com a autora. E eu já tinha ouvido vários comentários muito positivos sobre essa autora. Eu ainda não tinha tido meu contato com ela, então eu tava bem curiosa e com as minhas expectativas altas, porque ela publicou o Leve-me com Você, e antes disso também saiu na verdade depois disso saiu Para Sempre Eu Vou Te Amar, que é um lançamento que saiu acho que ano passado. Desses dois livros dela, eu vi as pessoas falando muito bem. Eu não li nenhum dos dois, né, então não tive meu contato, mas quando eu peguei esse aqui, eu já tava esperando que fosse ser uma leitura muito tocante também, né, porque pelo que eu vi das pessoas comentarem, é uma característica do trabalho da autora, né, trazer histórias que vão ser um pouco mais emocionantes. E aqui no caso a gente tem uma história tão assim, é tão tocante, é tão, ao mesmo tempo que triste, é também muito bonita. É uma história que mexe muito com os sentimentos do leitor, e eu gosto muito, muito de me deparar com livros assim, em que você sente tudo aquilo que o personagem tá sentindo quase, sabe? É uma sensação muito louca, assim, de aproximação com o personagem, ao mesmo tempo que você fica muito angustiada com algumas coisas que estão acontecendo, sabe? Com o personagem. Então, não sei, assim, eu sinto que eu me conectei demais com essa história, me conectei muito com as personagens, eu enxerguei elas como se elas fossem pessoas reais. Eu fiquei muito feliz com as virtudes e com os defeitos de cada uma delas, porque fez com que eu me aproximasse muito mais delas e sentisse como se elas fossem realmente reais. E eu tô falando aqui, né, já, enfim, tô colocando os carros na frente dos bois, como diria minha mãe. Vamos falar sobre a sinopse em si, né, sobre do que se trata esse livro. Aqui a gente tem uma história que vai ser dividida em 6 partes. Cada uma dessas partes vai ser narrada por uma das duas protagonistas, que são a Bia e também a Ellie. A Bia é uma senhora de uns 80 anos, ela é bem velhinha assim. Ela é viúva e ela mora em um trailer. Sabe lá nos Estados Unidos que é bem comum esses estacionamentos de trailer? É tipo uma vila com vários trailers, sabe? A Bia, então, ela é uma senhorinha sozinha, ela não tem ninguém, né? Ela não tem família mais, e ela mora sozinha nesse trailer. E já no começo da leitura a gente percebe que ela tá passando por certas dificuldades financeiras. Ela tá ali contando dinheiro pra poder pagar as contas, pagar o aluguel, pagar a conta de energia, comer, enfim. Ela tá se dando conta, né, de que o dinheiro que ela tinha conseguido ali, né, das economias dela, tava realmente já chegando no fim. Ela ia pagar tudo e ia ficar com um dinheirinho ali sobrando pra poder se manter até que o serviço social, né, o dinheiro dela do serviço social entrasse no mês seguinte. Então ela tá fazendo tudo isso, né, organizando ali a vida dela financeira, quando vai acontecer uma coisa que eu não vou falar o que é, mas é o que me tirou uma expressão de muito desespero logo no começo do livro, né, que ela vai passar por essa situação, e que é uma coisa que assim, hoje em dia é muito comum acontecer, mas ver isso acontecer, né, ver esse tipo de situação acontecer com pessoas tão vulneráveis como os idosos é muito revoltante pra mim. Eu fico indignada, eu não sei como as pessoas conseguem, enfim, é muito revoltante pra mim. Quando eu passei por esse momento eu fiquei totalmente angustiada junto com a personagem. Na verdade, assim, ela só vai se dar conta do que aconteceu muito, né, depois, assim, um tempo depois. E, assim, esse acontecimento vai abalar muito a vida dela, no sentido de que, de uma hora pra outra, ela se vê sem nada.
Assim, ela se vê literalmente tendo que abandonar tudo pra trás, abandonar a sua vida pra trás, todas aquelas coisas que fazem parte da história dela, sabe? Fazem parte da história dela com o falecido marido, tudo aquilo que foi significativo pra ela de alguma forma, ela vai precisar deixar pra trás. E ela decide viver em uma van, né, dirigindo pelo país. Então ela sai nessa viagem, assim, né, tentando se sustentar aos poucos. E aqui eu até marquei um trecho, na verdade eu marquei vários trechos, mas eu marquei um que eu quero ler aqui, que é logo no começo. O trecho diz assim, ó: Bia parou na sala de estar, olhou em volta e foi tomada pela primeira onda de pânico. Tudo naquele lugarzinho, por menor e mais insignificante que fosse, era algo que ela queria guardar. Tudo tinha uma história, tudo era muito familiar. Era a sua vida, era ela própria. Não podia abandonar aquilo. Então, me tocou muito, sabe? Quando ela toma essa decisão e ela percebe que, tipo, tudo aquilo que faz parte de quem ela tá deixando pra trás. Enfim, acontece que a Bia, então, vai seguir com esse plano de tentar, né, se virar sozinha e viajando pelo país aí na van dela, junto com a gatinha dela, que é a Phyllis. Então ela coloca literalmente o que é mais essencial e ela passa a viver uma vida como uma sem teto, né? Então ela vai viver pelos Estados Unidos, assim, por algum tempo, tentando, né, conseguir dinheiro. E com isso a gente se aproxima de uma realidade que é muito diferente da nossa. E isso é uma das coisas que a autora vai trabalhar muito nesse livro, que é o choque entre uma vida de conforto e uma vida de total necessidade, né? E o choque desses dois mundos, porque a gente vai conhecer também essa outra personagem que eu falei, que é a Ellie. Ela é uma adolescente de 15 anos, que também passou por uma situação muito complicada ali na vida dela. Ela, de uma hora pra outra, também tá se vendo sem casa, sem pais. Ela tá sob tutela do governo, né, do sistema cuidar da criança dos Estados Unidos. E coisas muito difíceis, muito ruins começam a acontecer com ela depois que isso acontece, né? Ela se vê sozinha, ela se vê tentando lidar com a situação da melhor forma possível, e ela é uma pessoa muito responsável, muito ética. Ela tem um senso de ética e um senso do que é certo e errado que é muito forte. E eu amei isso nessa personagem, porque eu consegui me identificar com ela em certos aspectos, sabe? Mas ao mesmo tempo, essa personalidade dela é muito confrontada, porque tudo aquilo que ela entende como certo e errado é totalmente questionável a partir do momento em que ela tá numa situação de total vulnerabilidade. Em algum momento aqui da história, então, ela vai acabar encontrando com a Bia, né? Os caminhos das duas vão se cruzar, e depois de muita resistência, principalmente por parte da Bia, elas vão acabar lidando com essa situação, né, que cada uma ali tá vivendo, de certa forma abandono, de total precariedade, juntas, né? Elas vão passar por isso juntas e a gente vai ver as duas aprendendo, né, uma com a outra. Então a Bia, por um lado a Bia vai aprender muito com a Ellie, porque a Ellie é uma jovem muito inteligente. E por outro lado, com a figura da Bia, a Ellie vai ter um pouco dessas certezas dela sendo muito questionadas, sabe? E é muito legal perceber isso ao longo de toda a leitura, porque a gente vê que as personagens, elas vão amadurecendo e elas vão mudando. E são pessoas em fases totalmente diferentes da vida. A Bia já é uma senhora, né, de 80 e tantos anos, quase 80 anos, eu acho. Ainda assim, ela tá aprendendo, ainda assim, ela tá vivendo junto com essa menina e ela tá aprendendo, né, muito sobre a vida. E é muito legal ver isso. E pra mim, o que foi mais legal de tudo é que a autora usa os exemplos dessas duas personagens, sabe? Ela ilustra muitas reflexões incríveis através dessas personagens. Por exemplo, tem um momento em que a Ellie vai questionar a Bia o seguinte: por que nós somos assim? Porque a gente não se importa com as coisas até acontecerem com a gente. E aí a Bia responde: não sei, deve ser porque se nos importássemos com tudo o tempo todo, simplesmente não suportaríamos e não sobraria tempo nem energia pra cuidarmos da nossa própria vida. E é muito louco, né, quando a gente para pra pensar que realmente, assim, existem coisas na vida que a gente é totalmente indiferente até que comece a acontecer com a gente. Até que a gente comece a, de fato, lidar com aquela situação. E era isso que a Ellie tava vivenciando, sabe? Ela sempre foi uma menina muito privilegiada, que sempre teve, sabe, tudo sem muita dificuldade, os pais proviam tudo pra ela, e de uma hora pra outra ela se vê sem nada disso. Ela se vê totalmente dependente de um estado, dependente da bondade alheia, dependente de que as pessoas não vão fazer coisas ruins com ela. E é muito louco pensar nisso, sabe? E é também até um pouco doloroso perceber, né, esse trajeto de degradação que uma pessoa vai sofrendo quando ela se torna invisível pras outras, porque é assim que as pessoas em situação de rua são, né, pra maioria das pessoas. São pessoas que estão ali, estão dependendo da ajuda dos outros, estão dependendo da ajuda do Estado, e em muitos casos são pessoas que, se você passa na rua, você não olha nem duas vezes, sabe? E quando eu comecei a perceber isso aqui com essa leitura, foi
foi me tocando muito, sabe? E esse não é o primeiro livro que vai trabalhar um pouco essa ideia de pessoas em situação de rua, né, pessoas em carência, que eu leio e que mexe muito comigo também, né? Então é um tema que eu sou um pouco sensível, sim, eu fico muito tocada, mas ao mesmo tempo é um assunto que me deixa ainda mais, não sei, assim, ansiosa, porque é uma coisa que uma pessoa individualmente não consegue resolver o problema de um monte de pessoas em situação de rua, um monte de pessoas precisando de ajuda, sabe? E é muito louco pensar que, por mais que a gente queira muito fazer alguma coisa pelas pessoas, as nossas possibilidades, elas são poucas, né? Mas ainda assim, é muito legal quando a gente para pra refletir, né? Inclusive, livros assim ajudam a gente a refletir sobre isso. Ainda assim, é importante a nossa ação em ajudar o próximo no pouco que a gente pode, né? No pouco que a gente consegue. Porque o pouco pra gente, sério, é muito pra essas pessoas. Então, quando a gente vê algo acontecendo assim com uma personagem, que a gente se aproxima, né, de uma vivência que não é a nossa, a gente consegue perceber isso, sabe? Sobre como muitas vezes a gente fala assim, eu não vou dar porque o que eu tenho aqui é tão pouquinho. Mas pra uma pessoa que não tem nada, o seu pouquinho é o mundo, sabe? E é muito tocante, é muito emocionante pra mim quando eu percebo esse tipo de coisa. E a autora também vai trabalhar aqui algumas reflexões sobre o que é essencial, né? Porque muitas vezes pra nós o que deveria importar, né? O que é o essencial pra nós, o que deveria importar, né? A gente ter um teto sobre a cabeça, a gente ter comida no prato, a gente ter um lugar pra tomar banho, sabe? Essas coisas essenciais que são o que deveria mais importar pra gente, mas que muitas vezes no nosso cotidiano ou, assim, no próprio convívio social, com a internet, com redes sociais, a gente tá sempre querendo ter tantas coisas, querendo alcançar tantas coisas e ser tantas coisas, que muitas vezes a gente esquece do que é realmente essencial e a gente só percebe que o essencial é tudo pra gente quando a gente perde, sabe, o que é básico, que é, sei lá, nossa dignidade, sabe? É muito louco pensar sobre isso. E é claro também que nessa aventura que as duas vão viver juntas, né, elas vão também perceber muitas coisas sobre elas mesmas, vamos dizer assim, manias e formas que elas têm de enxergar o mundo, que, enfim, são formas de enxergar o mundo que são tanto distorcidas. Daí com essa aventura que elas vão tendo juntas ali, viajando pelos Estados Unidos, e também por tudo que elas vão compartilhando uma com a outra, né, a sabedoria de uma garota de 15 anos e a experiência e a incrível sabedoria também de uma mulher de 80 anos, né, elas vão passando também a mudar um pouco as perspectivas delas sobre o mundo. Por exemplo, a Bia tem um momento que fala o seguinte, ó: estou mudando de ideia sobre o que é desperdício ou não. Olha isso. Parece que durante toda a minha vida tive que escolher entre o que considero desperdício de dinheiro. A Bia, ela é uma pessoa muito encucada com dinheiro e nisso eu me identifiquei com ela, porque eu acho que uma pessoa que vive boa parte da sua vida com a escassez passa a ter uma preocupação com isso que vai ser pro resto da vida. Então, não sei, uma pessoa que viveu com escassez de dinheiro, ela vai ter uma preocupação com dinheiro por muito tempo. E mesmo que você tenha ali, né, um salário, um dinheiro que tá entrando na sua conta, como a Bia tem aqui, né, ela tem o dinheiro dela do serviço social ali, né, pra pessoas idosas. Ela tem aquele dinheiro que tá entrando na conta dela todo mês, mas ao mesmo tempo, ela tá sempre preocupada de que o dinheiro não vai dar, de que as contas não vão fechar no final do mês, de que vai faltar alguma coisa, sabe? E nesse aspecto eu sou muito parecida com ela, sabe? O dinheiro tá ali, você vai pagar suas contas, mas ao mesmo tempo você fica naquela aflição, tipo, e se eu não conseguir pagar as minhas contas, sabe? Enfim, continuando aqui, né, o que a Bia fala, ela fala isso, né? Parece que durante toda a minha vida tive que escolher entre o que considero desperdício de dinheiro e o que agora vejo como desperdício de vida. Se algo impede uma pessoa de desperdiçar a vida, não pode ser um desperdício, certo? Essa fala dela me deixou pensando muito. Se algo impede uma pessoa de desperdiçar a vida, não pode ser um desperdício, certo? Enfim, a Bia vai, tipo, pensar muito sobre todo o tempo que ela perdeu, né, só vivendo e se preocupando em viver, né, em se manter, sei lá, sobrevivendo, que ela esqueceu muitas vezes de viver, sabe, de ter experiências, de viver coisas significativas. Então ela, já no final da vida, começa a perceber isso, sabe, que ela deixou muito tempo passar sem ter feito coisas significativas, e ela tá fazendo isso agora com a companhia da Ellie. Isso é muito legal. Ai, gente, eu amei esse livro. Eu gostei muito dessa história, me emocionei muito com essas personagens. Tem os acontecimentos que são, como eu falei, né, muito à flor da pele, que faz a gente ficar muito ansiosa. Eu, pelo menos, fiquei muito ansiosa pelas personagens e tal. Toda uma reflexão também aqui em algum ponto em que a Ellie vai falar sobre honestidade, né? Justo ela que tem esse senso de honestidade, senso de ética que é muito forte nela. E, enfim, é uma coisa inerente a ela. Ela é muito correta, ela tem uma visão muito certa, assim, muito forte. Ela tem essa visão muito forte sobre o que é certo e o que é errado. Mas quando existem situações que colocam ela pra refletir sobre isso, né, pra, enfim, desafiar um pouco essa ideia dela de honestidade, ela passa a enxergar que não é tão preto no branco assim, que não é tipo assim, você sabe o que é certo, você tem que fazer o que é certo. Por exemplo, você tem uma pessoa passando fome e ela vê a oportunidade de roubar comida pra não morrer de fome. A pessoa sabe, né, todo mundo sabe que roubar é errado. Eticamente falando, roubar é errado. Mas se uma pessoa tá no limite
Não tem ninguém ali pra ajudar ela não tem nenhuma oportunidade, ela não tem nenhuma forma, sabe, de se manter sobrevivendo, sabe? Tipo assim, você vai dizer pra aquela pessoa que roubar é errado, você vai dizer pra uma pessoa morrendo de fome que roubar uma comida pra não morrer de fome é errado, sabe? É nesses momentos aí que a leitura começa a trazer essa ideia de que não é tudo tão certinho, assim, tão preto no branco como ela tinha pensado até então. E ela se coloca, sabe, refletindo sobre essa situação e revendo os seus próprios conceitos sobre honestidade, porque é muito fácil julgar uma pessoa como desonesta quando ela tá fazendo algo assim, sendo que você não entende o contexto de vida daquela pessoa e você não entende por tudo que aquela pessoa passou, sem que ninguém se importasse com ela, sem que ninguém olhasse pra ela 2 vezes e desse, sabe, uma mão amiga. Então, assim, gente, esse livro pra mim aqui foi um tesouro. Eu gostei muito, muito, muito dessa leitura. Eu já comecei esse meu desafio muito bem e eu amei demais esse livro. Leiam Lar do Ocimar. Vocês não vão se arrepender, vocês vão se emocionar, vão ter uma leitura muito significativa em diversos momentos, por diversas situações. E eu recomendo demais o livro, gente. Amei demais. Amei, amei. E agora eu vou pro próximo. Darling, life has been frustrating lately. Holding tight onto a country that doesn't want me here. Darling, I feel like I've been drowning, choking on this ball. E aí, gente, tô de volta aqui pra gente conversar sobre a leitura que eu concluí. E eu tô até levei um tempo assim pra refletir bastante sobre essa leitura, porque é um livro que eu sinto que traz muito pra gente pensar. Eu devo estar super amarelona aqui porque eu precisei ligar uma lâmpada. O tempo lá fora tá totalmente escuro, gente, tá bizarro. Começou a chover aqui na cidade, daí tá super nublado, super chuvoso, então eu acendi todas as luzes possíveis e tem uma amarelona bem perto de mim aqui, então a minha cara deve estar bem amarela. Mas enfim, deixando de lado essas questões técnicas, eu tô aqui pra gente conversar sobre a minha segunda leitura desse vídeo, que é o Se Eu Tivesse o Seu Rosto, da Frances Cha, que é uma autora, se eu me lembro bem, ela nasceu nos Estados Unidos, mas tem ascendência sul-coreana. Esse aqui é o livro de estreia da autora e fez um certo burburinho lá fora. Eu lembro que quando saiu, né, que eu vi algumas pessoas comentando sobre ele lá fora, eu fiquei bem curiosa. Cheguei a colocar ele na minha lista de desejados do Goodreads e a Dark Side Books trouxe pra cá com essa capa belíssima. Gente, a edição tá espetacular, ó. Ela tem uma identidade visual, assim, que lembra bastante algumas capas gringas e a editora só fez algumas modificações, assim, de cor e tal. E esse livro, inclusive, tem aqui, ó, um blurb da Taylor Jenkins Reid que diz que esse livro é absolutamente deslumbrante. E falando sobre esse livro, eu diria que ele não é um livro que eu acho que vai agradar a todos os leitores, porque aqui, nesse caso, a gente não tem uma leitura que vai ter um plot específico, sabe? A gente não tem um acontecimento pra seguir e pra, sabe, desvendar ao longo da leitura. A gente tem aqui, na verdade, essas protagonistas, né, que são todas mulheres sul-coreanas, jovens mulheres sul-coreanas, e a leitura vai, assim, seguir a vida delas, sabe? Então a gente vai acompanhar ao longo da leitura a vida dessas 4 mulheres. Na verdade, são 5, né? A gente acompanha a vida de 5 mulheres, só que pela narrativa de 4 delas. Então, cada capítulo a gente tem ali, né, a perspectiva de uma dessas mulheres. A gente vai conhecendo um pouco sobre a vida delas no presente, mas a gente entende também muito sobre o passado delas. Então, a gente consegue entender como a vida delas chegou no ponto presente, ali onde a gente tá conhecendo, né, todas as vidas dessas mulheres. Todas essas mulheres vivem no mesmo prédio, né, no mesmo edifício. Se eu me lembro bem, 2 delas são colegas de quarto, dividem um apartamento, mas a gente acompanha, né, a história dessas mulheres que estão conectadas aí por esse prédio, mas a gente vai entender com o passar da leitura que a vida delas vai se intercalar em algum ponto da história, né, pela perspectiva de todas elas. E através da perspectiva de cada uma dessas mulheres, a autora vai desenvolver aqui no livro diferentes temáticas de cunho social, vamos dizer assim, contemporâneos na Coreia do Sul. Um deles, eu acho que o principal que a gente pode dizer que a autora vai desenvolver aqui é a questão dos padrões de beleza sul-coreano. Então vai ter muito dessa questão da beleza e da busca incessante por um padrão que não se sabe quem criou, mas enfim, a indústria da beleza na Coreia do Sul é uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo. Se eu me lembro bem, a Coreia do Sul é o país que mais fazem cirurgias plásticas no mundo todo, então é um negócio bem, assim, forte mesmo dentro do país. Outros temas que também a autora vai desenvolver aqui são, por exemplo, o machismo, a misoginia, a presença da mulher num mercado de trabalho extremamente competitivo e massacrante para mulheres. A autora também vai desenvolver aqui alguns temas como questões familiares, na verdade, a baixa natalidade
natalidade que existe na Coreia do Sul. Mais de uma vez vai ser mencionado aqui, né, sobre o quanto a taxa de natalidade na Coreia do Sul decaiu nos últimos anos, e daí a autora traz esse dado, né, presente na vida de alguma dessas personagens, uma delas que inclusive tá tentando engravidar. Mas enfim, tô me adiantando, vamos voltar aqui um pouco pra eu explicar pra vocês um pouquinho sobre cada uma dessas personagens. Primeiro a gente conhece a Ara, que é uma menina muda. A gente vai descobrir um pouco mais pra frente o que aconteceu que deixou ela muda, mas a gente sabe que ela não é muda de nascimento, aconteceu alguma coisa que deixou ela muda, e ela é obcecada por um rapaz que faz parte de uma das bandas do K-pop. E aqui a gente tem mais essa parte da cultura sul-coreana trazida pra história de uma forma bem presente, né? A questão dos grupos musicais, enfim, das séries de TV, dos dramas que são muito populares na Coreia do Sul e que estão tomando, assim, o mundo inteiro, né? O K-pop realmente, assim, chegou pra alcançar o mundo todo, não só com a música, mas também através dos dramas, né, das produções cinematográficas. E inclusive essa questão do padrão de beleza também vem muito dessas produções, porque são pessoas, né, são atores, enfim, que buscam incessantemente o padrão de beleza, assim, inalcançável, vamos dizer, para poder trabalhar. E muitas vezes as pessoas que não são bonitas, elas não conseguem certos trabalhos, principalmente na indústria do entretenimento. Então a gente vai ter aqui muito dessa personagem, né, a Ara, que ela é assim, obcecada por esse rapaz. Ela leu tudo sobre ele e ela sente meio como se ela conhecesse ele, sabe? E ela gosta de acompanhar a vida dele, né? Ficar sabendo sobre a vida dele e tal. Então, com a Ara, a gente tem um pouco dessa questão do fanatismo por figuras, vamos dizer assim, famosas, né? Isso eu acho que não é tão particular da Coreia do Sul, né? A gente vê isso acontecendo no mundo inteiro, mas me parece que na Coreia do Sul tem muito esse apelo muito grande dos grupos, né? Enfim, que são pessoas muito bonitas e coisa e tal. Então a gente tem a vida da Ara mais seguindo pra esse caminho, né? A gente vai entender também que a Ara é uma cabeleireira, então ela tá inserida de certa forma, né, nesse mundo da beleza, nesse mundo, sabe, do padrão de beleza, então a gente acompanha esse lado dela. Uma outra personagem que vamos ter aqui, a narrativa, né, pela perspectiva dela, é a Kiori, eu acho que é Kiuri que fala o nome dela. Ela é uma acompanhante que trabalha em casas noturnas, ou seja, ela acompanha homens, vamos dizer assim, né, em casas noturnas, e são clientes muito, vamos dizer assim, de alto nível. E tem um cliente ali, né, que foi uma pessoa com quem ela se envolveu um pouco mais, e algumas escolhas que ela vai fazer também ali na vida dela com relação a esse rapaz também vão fazer com que, né, a vida dela tome alguns outros rumos. Ela é uma moça que passou por inúmeros procedimentos estéticos pra ser bonita, e ela é, assim, descrita como uma moça muito, muito bonita. Ela é requisitada na casa ali onde ela trabalha, né? E aqui a gente tem uma questão que é meio controversa, né? Porque ela só tem esses clientes porque ela é bonita, mas ela também só é bonita porque ela se endividou muito, ela contraiu várias dívidas pra poder passar por esses procedimentos estéticos e ter essa beleza que ela tem. Ou seja, ela não consegue uma coisa sem a outra, né? Então ela precisa do dinheiro pra poder pagar os procedimentos, mas ao mesmo tempo, tipo, ela precisa ficar bonita pra poder trabalhar e conseguir dinheiro, entende? Então tem toda essa questão aí da beleza muito presente na vida dela. Ela, como eu falei, fez inúmeros procedimentos e tal. E conforme a gente vai lendo um pouco da perspectiva dela, a gente vai entendendo o lado obscuro, sabe, dessa beleza que foi comprada, vamos dizer assim, não só com dinheiro, né, o que mais ela precisou doar de si mesma em nome dessa beleza, sabe, toda a dor que ela sentiu e sacrifícios que ela fez pra que ela chegasse, né, naquele padrão ali que ela sonhou. Aí a gente tem a Wona, que é a única mulher de todas aqui da narrativa que é casada. A Wona tem o emprego dela, o marido dela também trabalha, né, também tem um emprego com salário fixo, e ainda assim eles enfrentam diversas dificuldades financeiras. E com essa personagem a gente também acompanha a trajetória de tentativa de construir uma família, porque ela é uma mulher que tá tentando engravidar, ela e o marido querem, né, ter um filho, e a partir dela a gente vê toda a dificuldade financeira de se ter um filho, porque aqui no livro, como eu comentei, né, a gente tem em mais de uma ocasião sendo mencionada essa questão de como na Coreia do Sul a taxa de natalidade caiu muito, né, e vai ter toda uma discussão aqui que a autora vai levantar sobre como é difícil para as mulheres, né, para as famílias sul-coreanas, principalmente as famílias que não são ricas, né, as famílias, né, da classe trabalhadora ali, como é difícil pra eles manter uma criança, ter uma criança e se manter, por exemplo, no mercado de trabalho, principalmente quando você é mulher, né, em que toda essa questão da licença maternidade, existe toda uma dificuldade, né, das empresas aceitarem mulheres tendo filhos, ou aceitarem entregar licença maternidade pra essas mulheres, ou enfim, né, toda aquela questão que aqui no Brasil a gente também passa bastante por isso, né, as mulheres também sofrem muito isso, de ficar naquele dilema de, eu não vou me dedicar tanto ao meu bebê, vou me virar aqui pra continuar trabalhando, e com o dinheiro que eu vou receber do meu trabalho
eu pago uma babá pro meu bebê ficar, sabe, com a babá durante um tempo. Enfim, tem todos esses complexos da vida de uma mulher que quer se manter no mercado de trabalho ou que precisa se manter trabalhando pra poder prover, né, pra sua família, pra poder ajudar no sustento da sua família e que em algum momento, querendo ou não, pode acabar engravidando. E toda essa questão do sustento da família fica muito em risco, né, porque afinal de contas, hoje em dia nas famílias, boa parte da renda vem também do trabalho da mulher. Então tem toda essa discussão, sabe, envolvendo a presença da mulher no mercado de trabalho, principalmente de mulheres que engravidam, né, que vão construir família, seja porque querem ou porque, né, por algum acidente acabaram engravidando. Então essa discussão também é bem interessante. Eu acho que inclusive dá pra gente aplicar essa reflexão pro cotidiano das mulheres aqui no Brasil, né, aqui no Ocidente, porque eu acho que isso não muda muito. Acho que pelo menos essa parte do livro é meio parecida no mundo todo. E por fim, a quarta mulher que vai ter aqui também, né, sua história narrada pela perspectiva dela é a Miho. Ela é uma jovem artista que veio, ela é órfã, ela cresceu num orfanato e tal, e ela teve uma oportunidade de conseguir uma bolsa de estudos para estudar arte nos Estados Unidos. Então ela acabou se aproximando de vários jovens sul-coreanos, né, de famílias sul-coreanas que estavam estudando também nos Estados Unidos, e esses jovens são todos jovens de famílias muito ricas, né, da Coreia. Então ela acabou entrando aí nesse mundo das famílias mais, né, enfim, mais influentes da Coreia do Sul, embora ela própria não venha de nenhuma família, né, de berço de ouro, assim. Ela se aproxima dessas pessoas, ela se torna amiga de algumas dessas pessoas e ela acaba, inclusive, conhecendo o seu namorado dessa forma. Então, agora, no presente, ela mora na Coreia do Sul, ali, né, tem amizade com essas moças que também estão narrando aqui a história, e ela tem um namorado que é um filho, né, de uma das famílias mais ricas ali da Coreia do Sul. Então ela tá no limiar ali, né, entre esses dois mundos, o mundo da galera mais simples, mais pobre, classe trabalhadora, e também o mundo da galera herdeira, rica, milionária, que não tem dificuldade, sabe, nenhuma com relação a dinheiro. E através dela a gente vai ter todas essas reflexões também, né, desse contraste entre dois mundos. Existem algumas questões que ela tá também trabalhando na sua arte, ela tá colocando pra fora através da sua arte, a gente vai entendendo isso mais pra frente. Em cada uma dessas perspectivas a gente vê diferentes temas sendo desenvolvidos aqui na vida dessas mulheres, né, temas que eu diria que são de reflexão mais social da Coreia do Sul, e em todas elas, né, em todas essas narrativas a gente vai ter muito da questão da misoginia e do machismo também sendo trabalhados ali de uma forma bem presente, né, porque de fato esse é um assunto bastante presente, né, na vida das mulheres sul-coreanas, então isso também é bastante desenvolvido aqui, principalmente focando em determinadas personagens, né, algumas vão viver isso mais do que outras. E além disso, outra coisa que também tá presente na vida de todas elas é a situação de origem delas, né, a gente vai conhecer um pouco do passado, de onde elas vieram, e a gente consegue perceber com isso que todas elas tiveram vamos dizer assim, um início de vida mais difícil, mais dolorido, sabe, uma coisa mais complicada mesmo, que todas elas viveram até chegarem na vida ali no presente. A gente vai entendendo também como que o passado tem relação com o presente delas. E por fim a gente tem essa quinta mulher, que é a Sunji, eu acho que assim fala, que ela não tem, né, a sua própria história sendo narrada pela sua própria perspectiva, mas ela tá conectada com praticamente todas essas mulheres, então a gente conhece muito dela partindo da perspectiva dessas outras moças, sabe? E a Sunji, inclusive, é uma moça que tá louca pra atingir o padrão de beleza, ela tá doida pra fazer inúmeros procedimentos estéticos pra poder ficar bonita. O sonho dela é ficar bonita e isso se torna realmente uma obsessão na vida dela. Bom, agora que eu resumi aí um pouco da vida de cada uma dessas mulheres, né, quais são os dilemas que cada uma tá enfrentando e tal, eu posso falar sobre a minha experiência em si com a leitura. Eu achei esse livro muito interessante, eu acho muito legal como a autora aborda diferentes questões da vida de diferentes mulheres na Coreia do Sul, como ela apresenta, inclusive, e consegue aproximar o leitor, né, dessa cultura que tem vários detalhes que são muito diferentes da cultura ocidental. Então eu achei bem interessante, inclusive, me aproximar mais, né, dessa questão da beleza, né, dos padrões de beleza da Coreia do Sul, que a gente sempre escuta falar, mas eu nunca tinha lido nada ou tido contato com algo que me aproximasse tanto, né, dessa realidade. Se eu me lembro bem, algo que chegou mais perto disso foi um episódio de um programa do Pedro pelo Mundo, que é um programa em que esse jornalista, né, o Pedro, ele vai pra diferentes lugares do mundo e ele conhece, né, mais sobre o país e compartilha isso no programa dele. E eu assisti inclusive, que ele tava indo pra Coreia do Sul. Então várias coisas aqui, né, da cultura eu consegui me lembrar por causa desse episódio, né. Então não só a questão da beleza, mas a questão da tecnologia, a questão da cultura, né, pop ali, da cultura do entretenimento, que é algo muito forte. Outra coisa também que é muito forte, que a gente percebe que acontece aqui também, é a questão de que parece que todas as pessoas da Coreia do Sul, quase
sem exceção, saem toda noite pra beber, ou quase toda semana pra poder beber, e ficam até tarde, até bem tarde fora, bebendo, e eles chegam a desmaiar de beber, porque a bebida lá é um negócio muito barato. Então a gente vê isso acontecendo aqui, sabe, sendo mencionado, assim, de certa forma. Então foi algo que eu consegui também relacionar com esse episódio que eu assisti. Mas enfim, tudo isso pra dizer que são particularidades de uma cultura que eu ainda não tinha tido um contato tão aproximado, e eu sinto que o livro conseguiu me apresentar melhor disso. É um livro interessante porque ele, ao mesmo tempo que apresenta, né, essas vidas de mulheres comuns da Coreia do Sul, ele também vai, vamos dizer assim, destrinchando certos temas de cunho social, como eu comentei, né, que são muito interessantes de acompanhar e que a gente consegue, inclusive, relacionar aqui com a nossa vivência, né, e quando a gente não consegue relacionar com uma coisa que a gente não vive, é interessante porque a gente conhece algo que a gente nunca, sabe, teve contato. Então eu achei uma leitura interessante, eu achei que foi uma leitura bem rápida. O livro tem menos de 300 páginas e eu acabei lendo aqui em coisa de 2 dias, porque realmente é uma leitura rápida. Em alguns pontos ele fica um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais lenta, a leitura fica um pouco, sabe, um pouco mais arrastada, um pouco mais devagar, mas ao mesmo tempo que eu acho que esse é um livro muito interessante, que trabalha temas também, assim, muito bacanas a gente ter contato, é um livro que eu acho que ele talvez não funcione pra muitos leitores, porque, como eu falei aqui, a gente não tem um plot específico, sabe, que a gente vai acompanhar, a gente só acompanha a vida dessas mulheres e a gente entende mais sobre as vivências delas e os dilemas delas e, enfim, eu sinto que a autora aqui fez um retrato de diferentes vivências de mulheres da Coreia do Sul e aplicou isso nessas personagens e possibilitou que a gente conhecesse, né, essas diferentes realidades. Então, eu acho que é um livro interessante, eu acho que ele é um livro que pode agradar alguns leitores, mas acho que não deve agradar a todos, principalmente para aqueles que estão esperando acompanhar um plot específico, né, de alguma coisa que vai acontecer. Não, você vai realmente acompanhar a vida dessas mulheres. E o final do livro, ele tem sim uma convergência para um ponto específico, né, enfim, que eu não vou falar, obviamente, porque é o final do livro, mas não é nada muito grandioso. Então, se você estiver esperando desse livro uma história que vai ser muito intricada, muito elaborada, com muitos acontecimentos, não é bem por aí, tá? Ele é um livro que ele vai ter uma cadência que não tem altos e baixos, né? Ele é bem, sabe, a mesma linha que começa é a linha que termina, sabe? Não tem grandes acontecimentos. Lógico que sim, a gente vai ter ápices aqui na narrativa de cada uma dessas mulheres, mas no fim das contas, a trama como um todo não tem um grande acontecimento, sabe? Então, de minha opinião, eu recomendo muito o livro. Eu acho que ele é uma ótima opção pra quem quiser se aproximar mais da cultura sul-coreana, entender melhor, né, sobre, enfim, esse país, essa cultura, e também, é claro, assim, refletir um pouco sobre as temáticas que a autora desenvolve aqui nessa história, tá? Então, eu vou dar pra esse livro aqui 4 estrelas. Minha primeira leitura desse vídeo foi já uns 5 estrelas. Esse aqui eu vou dar 4 estrelas, porque, embora eu tenha achado interessante, ele não foi pra mim uma leitura tão interessante ao longo de todo o livro. E agora a gente vai pra terceira leitura desse vídeo. Holding tight onto a country that doesn't want me here. Darling, I feel like I've been drowning, choking on responsibilities. Oi vlog, tô de volta com a minha leitura finalizada e vai ser mais um livro que vocês vão me ouvir falar bastante por aqui pelo canal, porque eu amei muito a experiência de leitura de palavras que eu aprendi com a chuva, da Asha Lemy, eu acho que é assim que pronuncia o nome dessa autora. Gente, que livro lindo, tipo, ele é bonito, sensível. Aqui nós temos uma história que vai se passar em Kyoto, no Japão, durante a década de 50, e a gente acompanha a trajetória dessa protagonista ao longo de um pouco mais que uma década. Esse é um livro que vai desenvolver diferentes temas como preconceito, como conceitos de liberdade, ideias de liberdade, afeto, carinho, familiaridade e, enfim, muitas outras coisas que estão intrínsecas nessa história de uma forma muito bonita. É um livro que ele é escrito de uma forma simples, mas ao mesmo tempo contém uma beleza, sabe? A escrita da autora tem uma beleza por trás de toda essa simplicidade. Assim como a nossa protagonista, que é também uma personagem muito simples, mas que tem uma história que, ao mesmo tempo que é triste, é também muito bela. E a gente tem também aqui uma personagem que é muito bonita, embora ela não consiga se enxergar dessa forma por causa do seu contexto de vida. O livro começa em 1948, quando a Noriko tá sendo deixada pela mãe dela na casa dos avós. Só que ela não sabe, na verdade, que esse casarão que ela tá chegando é a casa dos avós. E ela não sabe também que a mãe dela tá deixando ela ali pra nunca mais voltar. Então a gente já tem essa temática do abandono parental logo nas primeiras páginas. É algo que vai moldar muito a personagem, porque a partir desse momento a vida dela muda completamente, porque a partir de agora ela passa a ser cuidada por essa avó que ela não conhecia, né? Ela não sabia que existia, e é um relacionamento muito tóxico que ela
tem com essa avó, na verdade que essa avó tem com ela, porque a gente vai descobrir que a avó dela faz parte da família real ali do Japão, e é uma mulher com pensamentos muito tradicionais, muito arcaicos, que enxerga na Noriko tudo que existe de mais vergonhoso pro nome da família deles, né, que são os Kamisa. E aqui no caso a gente tem uma personagem que, além de ser uma bastarda, porque ela é fruto de um relacionamento que não foi um casamento, né, que não foi, enfim, todo dentro dos padrões da sociedade, além de ela ser uma bastarda, ela é uma criança birracial, ou seja, ela tem a pele mais escura, o cabelo crespo, e a gente não sabe muito a respeito do pai da Noriko, mas tudo leva a crer que ele seja um homem negro. Mais pra frente na história a gente vai entender mais sobre quem é o pai dela, quais são as origens dele, mas sim, a gente tem na Noriko essa figura de uma menina, né, uma criança de 8 anos que é birracial e que não faz, assim, ela não tem a menor ideia da sua condição, da sua raça, sabe? Ela não faz ideia de que o tom da sua pele pode ser tão, vamos dizer assim, tão ofensivo para outras pessoas como é pra avó dela, que acha um absurdo o fato de, além de ela ser, né, uma bastarda, ser também birracial. Então os primeiros anos dela ali na casa da avó são absolutamente terríveis pra ela, porque ela vai ser tratada como se fosse, assim, um bicho exótico, que não pode sair, que as pessoas não podem ver, não podem saber quem ela é. Então ela passa boa parte, assim, dos primeiros anos dela nessa casa dentro de um sótão, tendo como única companhia uma das empregadas da casa, que é a empregada que tá, vamos dizer assim, destinada a cuidar da Noriko. E aqui o cuidar vai ser entre muitas aspas, porque a Noriko vai ser alimentada, ela vai, enfim, né, ter o básico, sabe, pra sobreviver. E além disso, a avó dela submete ela, né, através dessa empregada, submete ela a tratamentos muito absurdos pra tentar, por exemplo, clarear a pele dela, já que ela tem a pele um pouco mais escura e a avó dela acha uma afronta. Então ela passa por alguns procedimentos, assim, muito terríveis e dolorosos pra poder tentar clarear a pele. Aí tem também a questão do cabelo dela, que é crespo, e tem todo o tratamento que essa avó dá com relação a ela pra fazer com que ela se torne ali, né, uma moça obediente, uma moça submissa. E é durante esses anos também que ela passa a internalizar pensamentos muito ruins sobre ela própria, sabe? Sobre a cor da sua pele, sobre a sua aparência. Então ela passa a se enxergar de uma forma muito negativa, justamente por causa de todos esses, enfim, esse tratamento negativo que a avó dela teve com relação a ela, sabe? Todos esses pensamentos preconceituosos que fizeram com que ela se enxergasse como nada, sabe? Ela realmente cresceu acreditando que ela não tinha direito a nada, que ela não era digna de nada, porque ela é uma bastarda e ela é uma pessoa birracial. Então aqui a gente já vai ter esses temas sendo trabalhados de uma forma muito sensível, eu diria, porque embora sejam temas muito difíceis, né, são situações muito difíceis que essa personagem passa, também existe toda uma sensibilidade por trás da história dela, que a autora trabalha através da sua escrita e através também da personagem, sabe, porque ela é uma personagem muito sensível também, e eu já consegui me aproximar muito da Noriko logo no começo da história. Ela vai ter esses primeiros anos ali da sua infância na casa da avó, que vão ser muito difíceis, né, então a gente acompanha acho que os 4 primeiros anos, e depois disso vai ter um evento que vai mudar muito a vida dela, que é a chegada de um menino na casa ali da avó, que ela vai descobrir que na verdade esse menino é seu meu irmão. Ele é o filho mais velho da mãe dela, que ela não sabia que existia. Ela vai descobrir ali, né, quando o garoto chega, e tudo na vida dela vai mudar a partir daí, porque ele passa a ser tudo que ela tem, né? A princípio eles têm um relacionamento que é proibido, porque a avó proíbe que ela fale com ele, que ela tenha contato com ele, porque ele é a joia da família. Ele é o garoto que vai herdar, né, tudo que a família tem, vai herdar todo o nome, todo, né, o privilégio dessa família, e é colocado sobre ele muita responsabilidade com relação a isso, né? Então é esperado que ele tenha uma educação exemplar, que ele se torne uma pessoa realmente muito enfim, né, rica e, enfim, culturalmente rica falando, né, e que ele se case quando se torne mais velho e que dê origem, né, na verdade dê continuidade ali ao legado da família. Então justamente por isso o relacionamento dos dois ali a princípio é proibido, mas conforme a leitura vai se encaminhando, a gente vai entendendo mais como que as coisas vão se prosseguindo, né, a partir disso, pra fazer com que eles se aproximem de alguma forma. E eu posso dizer sem sombra de dúvidas que o relacionamento entre os irmãos aqui, né, essa relação tão bonita que surge entre eles é o meu ponto favorito dessa história. Eu gosto muito de como a autora constrói, né, esse relacionamento, como ela constrói também a figura desse irmão, que é o Akira, que, assim, embora ele seja muito fechado, muito quieto, muito na dele, ele tem uns momentos de ser um pouco grosso, assim, né, ele é uma pessoa muito querida, então a gente consegue se afeiçoar a esse personagem incrivelmente bem, e a gente também se afeiçoa muito ao relacionamento dos dois, né, os dois irmãos juntos. Só que aí, né, a gente vai ter outros acontecimentos na história dos dois que vão mudar a vida deles pra sempre, a gente vai conhecer outras personagens que vão fazer parte da história, e outras coisas também muito difíceis e dolorosas, que principalmente a Noriko vai viver, e que em muitos momentos, né, da vida ela vai poder contar com o irmão dela
que é a única pessoa que ela tem na vida, realmente, com quem ela tem algum laço, né? A gente vai ter também aqui ao longo da leitura um pouco mais sobre o passado da Noriko, sobre as origens dela, né? Sobre o pai, né? Isso a gente vai descobrir um pouco mais pra frente. A gente vai descobrir um pouco mais também sobre a mãe, né? Que é uma figura que não tá presente na história. Ela tá mais presente, assim, em memória, mas ela só deixa a filha dela e some, né, vai embora, então a gente não sabe muito sobre quem era essa mulher, quais são os motivos que levaram ela a abandonar a filha, né, e a gente vai entender isso mais pra frente. E aqui tá o meu único ponto que eu acho que poderia ter sido um pouco mais explorado, que é justamente a questão da mãe dela, porque embora a gente consiga compreender as motivações, eu sinto que não foi algo muito explorado dentro da história. Eu gostaria de que isso fosse mais explorado dentro da história para que eu conhecesse mais a mãe dela, e eu acho que a autora poderia, né, ela tinha um artifício que ela usa aqui, inclusive, que poderia aproximar mais o leitor da mãe da Noriko, mas de minha experiência, eu não consegui me aproximar tanto dela, assim, entender tanto os motivos dela pra ter feito o que fez. Como eu falei, então, é um livro que ele é muito tocante, ele é muito bonito e muito bem escrito, e eu acho que ele é um livro que me agradou muito, porque eu me aproximei muito dessa personagem, e eu tive um sentimento com esse livro muito semelhante com o que eu tive lendo Pachinko, que é um livro que vai falar também sobre uma personagem, né, que a gente passa décadas acompanhando ela, mas na Coreia do Sul. Também é uma vida muito dolorosa, com muitos acontecimentos na vida dela, e aqui a gente tem também isso acontecendo, né, eu acho que aqui a gente pode dizer que inclusive é um romance de formação, porque a gente acompanha todo o desenvolvimento e crescimento dessa personagem, só que em um período mais curto de tempo, né? A gente acompanha ela acho que dos 8 até os 27 anos, mais ou menos, e tudo que vai acontecer na vida dela ao longo de todos esses anos. E pra além, né, das personagens aqui, né, da vida das personagens, a autora também desenvolve muito a questão do período histórico em que o livro se passa, que é no período do pós-guerra. Então a gente tem reflexos, né, disso, fazendo parte da vida dos personagens de certa forma, mas não tomando protagonismo, né? A gente vê que existem certas coisas que aconteceram no pós-guerra, que influenciaram na vida deles, mas que não tomam tanto protagonismo, assim, na história, porque o foco realmente aqui é a Noriko, é a trajetória dela, o desenvolvimento dela e as pessoas que fazem parte da vida dela. Eu gostei demais dessa leitura, foi um livro que eu não consegui largar, sabe aquele tipo de história que te coloca realmente dentro daquele universo e é como se você estivesse vivendo ali com os personagens. Eu me senti muito assim. E foi um livro que eu acho que ele foi, inclusive, muito propício pra esse momento que a gente tá agora do ano, sabe? Que é inverno, frio, que tava chovendo muito na semana que eu li esse livro agora, né? Nos últimos dias, tava chovendo super aqui em Londrina, ficou chovendo de segunda até quinta. E o livro tem muito sobre essa questão da chuva, né? Palavras que eu aprendi com a chuva. E também tem uma questão aqui, né, que a gente vai entender um pouco mais sobre o título. Por que ele tem esse título? Isso porque em japonês existem diferentes palavras pra descrever diferentes coisas relacionadas com a chuva, sabe? Então tem, tipo, a garoa, ou aquela chuva que ela é mais forte, ou uma chuva que ela chega do nada e vai embora do nada também. Então a gente vai entendendo um pouco isso conforme a gente vai acompanhando aqui a leitura. E toda essa questão da chuva também tem muita relação com a personagem e a sua história de vida e a sua relação também com a natureza, porque é algo que a autora vai desenvolver assim também. E aqui atrás tem um blurb da Malala, que eu concordo totalmente com o que ela falou sobre esse livro. Ela diz que ele é cheio de mistério, lirismo, melancolia e aventura. Palavras que aprendi com a chuva passa voando, mas permanece na memória muito tempo depois. Eu acho que ela resumiu muito, muito bem essa leitura. Eu acho que essa é uma leitura que realmente vai marcar, né, quem tiver contato com ela. Eu acho que você não vai passar pelo livro e, sabe, só seguir sua vida. Você vai realmente ficar com ele na sua memória por um tempo. E eu fui pesquisar um pouco sobre a Asha, né, que é a autora, que eu inclusive achava que ela fosse também birracial, meio japonesa, mas na verdade não. Ela é uma mulher norte-americana, negra, que no caso aqui colocou um pouco também da sua própria, né, acho que um pouco da sua própria vida na Noriko. E é muito legal porque ela fez uma pesquisa muito bacana pra fazer esse livro, porque existem coisas da cultura japonesa, palavras e até mesmo sobre a estrutura social japonesa que faz parte da leitura e que eu senti como se eu realmente estivesse enfim, conhecendo tudo isso. Então ela fez uma pesquisa muito legal pra poder escrever essa história. E uma outra coisa também que é muito interessante é que esse livro, ele é o livro de estreia da autora. Ela começou a escrever ele quando tinha 16 anos e ele só foi sair realmente, se tornar o que se tornou quando ela tinha 26, ou seja, 10 anos depois de ela ter começado a escrever a história, ele foi lançado e teve toda a repercussão que teve lá fora, porque foi um livro que realmente teve foi bem aceito lá fora, e eu espero que aqui no Brasil também seja, porque eu gostei muito do livro. Oi, gente, eu tô de volta.
pra acrescentar mais algumas coisas a esse vlog, especialmente agora sobre esse último livro que eu li, porque fazem alguns dias que eu terminei o Palavras que eu aprendi com a chuva, e eu comentei, inclusive, já no take anterior, que esse é um livro que ele fica com a gente por muito tempo, né? Eu, pelo menos, fiquei vários dias refletindo sobre essa história, refletindo sobre o que acontece com essa personagem, sobre os rumos que a história toma, e eu, inclusive, tomei esse último final de semana que passou, hoje eu tô numa segunda-feira aqui atualizando esse vlog, mas eu fiquei esse último final de semana que passou refletindo muito sobre principalmente como o livro termina. A gente acompanha aqui, né, como eu falei ao longo do vídeo, a gente acompanha muitas coisas tristes, revoltantes, terríveis que essa personagem passa ao longo da vida, e muito disso tem a ver com, enfim, a questão familiar dela, né, com as coisas que ela vive por conta dessa avó e tal. E eu não quero dar spoiler do final do livro, do que acontece no final, lógico, porque eu acho que você precisa ler e entender por conta própria o que acontece. Mas quanto mais eu penso a respeito do final do livro, mais eu consigo enxergar que realmente, pra mim, ele é um livro muito bonito, muito bem escrito, é um livro triste, melancólico, cheio de acontecimentos muito tristes, e é um livro que você não consegue largar, sabe? É um livro que você não consegue parar de ler. Mas, ao mesmo tempo, eu não consegui amar totalmente a história, principalmente pelo final. O que acontece no final, pra mim, não conseguiu descer totalmente. Hoje, depois de alguns dias que eu terminei esse livro, me parece muito que é como se a autora tivesse, ao longo de toda a leitura, determinada a fazer com que essa personagem tivesse uma vida muito sofrida, sabe? E o final do livro, ele coroa muito essa questão do sofrimento na vida dela de um jeito que me reforça mais essa ideia, né, conforme eu vou parando e pensando mais a respeito desse livro, conforme o tempo vai passando. Então, além dessa questão que eu comentei, inclusive, né, sobre a mãe dela, que eu achava que poderia ter sido mais elaborado, mais bem detalhado, né, a questão da mãe dela ali pro final do livro, eu sinto que esse final, ele ainda é uma pedrinha no meu sapato, sabe? Porque quando eu terminei o livro, eu tava, assim, ainda muito sob a dose da escrita bonita da autora, sabe, dos acontecimentos que essa personagem vive ao longo da vida dela, mas fica, sabe, quando eu terminei o livro, ficou um saborzinho, assim, agridoce, de algo que eu ainda não tinha entendido exatamente o que era, mas conforme o tempo vai passando, né, os dias vão se passando, eu vou refletindo mais sobre a história, eu vou pensando mais sobre o rumo que tudo aconteceu, eu penso que esse é um livro que realmente tem um final que não precisava ser daquele jeito, e que, de certa forma, reforça pra mim essa ideia que me parece que a autora, ao longo de toda a leitura, do começo até o final, ela quis criar uma história realmente que fosse sofrimento do começo ao fim. Isso é ruim? Não necessariamente. Então não quer dizer que seja, né, uma questão ruim dentro do livro, mas em questão de expectativa, sabe, do que eu esperava pela personagem, eu achava que não precisava ser desse jeito final. Eu achava que a autora poderia, né, ter trabalhado de uma outra forma, porque me parece que, literalmente, ela tava querendo justamente trazer uma história triste do começo ao fim e colocar tristeza em todos os momentos, sabe? Mas é claro também aí, né, que é uma questão de gosto e de perspectiva. Então eu só quis voltar aqui realmente pra dar uma atualização aqui no final desse vlog, depois desses dias, né, que eu terminei de ler o livro e que ele assentou mais. Então eu achava importante comentar isso com vocês, né, que eu acho que como o livro termina, influenciou bastante, né, nesse meu ficar constantemente pensando sobre a história, sabe? Mas ainda assim é um livro que eu recomendo, eu acho ele muito bem escrito, muito bonito e, enfim, pra quem gosta de romance histórico, né, que faz passar em uma época do passado, né, com, enfim, uma história triste, melancólica, fica aqui a recomendação também. E era isso, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui ao longo desse vlog, lendo esses novos lançamentos. Comenta aqui embaixo se você já leu ou se ficou com vontade de ler algum desses livros, que eu vou adorar saber. Eu vou me despedindo de vocês, mas não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada, galera, por todo o apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau.